Bem-vindos, meus queridos irmãos, que juntos possamos adorar o Senhor nesta manhã. Harold era um homem de 37 anos e foi procurar um psiquiatra adventista, de quem eu gosto muito, que se chama Timothy Jenkins, é um psiquiatra norte-americano, e fê-lo por indicação do seu oncologista, porque poderia estar a entrar num período de depressão por questões relacionadas com o fim da vida. Tinha-lhe sido diagnosticado um cancro do esófago, um cancro muito agressivo, e ele estava a morrer. As suas perspectivas de vida eram muito más. O seu prognóstico era muito mau. E ele era casado, tinha um casamento feliz, tinha 3 filhos lindos, de 10, de 7 e de 5 anos, e, claro, não queria morrer. E tinha sentimentos terríveis, sentimentos de medo, de insegurança, de profunda tristeza, eu diria mesmo de desespero. Mas Harold não queria que estes sentimentos o dominassem e ele não queria resvalar, sobretudo, para o poço da depressão. Se estes eram para ser os seus últimos dias na Terra, então ele queria vivê-los o melhor possível. E foi por isso que ele foi ter com Jenkins. Ele era cristão, adventista, pelo que eu percebi, e tinha uma visão muito corajosa da vida, mas ao mesmo tempo tinha muitos medos e batalhava com muitas incertezas, com muitas dúvidas, com muitas perguntas. Como é que isto me aconteceu? O que é que eu fiz para merecer isto? Fui cristão a vida toda, não cometi nenhum daqueles pecados terríveis para estar a passar isto. Porque eu? Deus conhece-me, Deus conhece a minha família, Deus conhece as minhas crianças. Por que é que eu tenho de morrer? 2 semanas antes tinha ido a uma cerimónia na igreja em que tinha sido ungido, os pastores e os anciãos tinham derramado óleo sobre a sua cabeça, tinham-lhe imposto as mãos e tinham orado pela cura, tinham orado pela intervenção milagrosa de Deus. Mas ele não melhorou. Foi fazer exames e o cancro continuava a progredir. Isto causou-lhe ainda mais dúvidas, mais medo, mais incertezas. Porque é que Deus não me cura? Eu sei que Ele pode. Ele curou outros. Porque não me cura a mim? Não estou eu salvo? Não sou eu suficientemente bom? Tenho falta de fé? Há algum pecado escondido, desconhecido na minha vida? Estou a ser castigado, mas por que é que eu não sou curado? As dúvidas de Harold, infelizmente, não lhe são exclusivas. Muitos de nós já as tivemos, muitos de nós ainda as temos, sobre algum aspecto da nossa vida para o qual pedimos a intervenção milagrosa de Deus. Pode ser sobre a nossa própria vida, em que nós queremos que Deus faça um milagre. Pode ser de alguém próximo, família, amigos, etc. Mas quantas vezes é que nós já não pedimos um milagre a Deus? A cura da nossa doença ou de alguém querido, por exemplo. Nos últimos tempos, tive 2 conversas, aliás, mais do que 2 conversas, com 2 pessoas de gerações diferentes e em circunstâncias diferentes e com contextos completamente diferentes sobre este assunto. Um dos casos interrogava sobre porque é que Deus não curava a sua mãe. No outro caso, interroga-se porque é que Deus não a cura a ela própria. E isto fez-me pensar e voltar a este assunto e a este livro que eu tinha lido deste psiquiatra. Eu sei que as questões, ou que a questão dos milagres é uma questão muito complexa, que abrange múltiplos aspectos, que não há apenas uma maneira de olhar, mas eu gostaria
de hoje, através da história deste homem de 37 anos, ver um ou dois ou vários aspectos sobre isto. Timothy contou que na escola cristã onde ele estudou, houve um dia, era uma escola muito grande, que o marcou particularmente. Foi um dia em que congregaram todos os alunos, 2.000 alunos num auditório, imaginem a aula magna, por exemplo, cheia de alunos, e algo de muito relevante se ia passar. Trouxeram para a sala um quadraplégico, um rapaz que tinha sofrido um acidente enquanto mergulhava, e ele foi trazido à frente e disseram para toda a congregação, para todos os alunos: hoje vamos assistir aqui a um milagre, este rapaz vai ser curado. E então o orador pediu a cada estudante que se ajoelhasse, que orasse, que limpasse do seu coração qualquer pecado, que afastasse qualquer dúvida da sua mente e que eles iriam, qualquer distração inclusive, e que todos orassem juntos para que o rapaz fosse curado. O pregador e alguns dos outros homens juntaram-se à volta do rapaz, impuseram-lhe as mãos e aquelas 2.000 pessoas ajoelharam-se, acho que nem todos. Houve alguns alunos que ficaram de olhos abertos a ver o que é que ia acontecer e ajoelharam-se a orar. Diz ele que foram 25 minutos que mais pareceram horas. Oraram e o rapaz não foi curado. O que é que aconteceu com aqueles 2.000 estudantes? Ele diz que muitos ficaram abalados para sempre na sua fé, porque ficaram com dúvidas sobre a oração. O pregador tinha insinuado que alguns teriam dúvidas e não teriam fé suficiente, e por isso muitos estudantes ficaram culpados e outros chegaram mesmo a duvidar de Deus. Já alguma vez se sentiram assim? Já alguma vez ouviram dizer que se não aconteceu o milagre é porque não tens fé suficiente? Já alguma vez estes pensamentos torcidos nos atravessaram a mente, pensando que se aqueles por quem nós oramos não se curam, é porque a culpa é nossa? É porque a culpa é vossa? É por falta de fé? Afinal de contas, Deus não disse que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, até as montanhas poderiam ser movidas? Bom, eu já tive. Talvez porque ao longo da minha vida na igreja tenha ouvido muitas vezes dizer que se tivermos fé suficiente os milagres vão acontecer, e se eles não acontecem é porque a minha fé é fraca. Será isto verdade? É a ideia de que os milagres acontecem quando a fé é forte, mas não quando ela é fraca, seja lá o que isso significar, uma ideia bíblica? Ou é possível que esta ideia esteja errada? Será possível que os milagres aconteçam não para os fortes na fé, mas precisamente para os fracos na fé? Será possível que aqueles cuja fé é sólida não precisem de milagres, mas os bebês em Cristo ainda precisem de sinais e de maravilhas milagrosos? Será possível que os milagres ocorram com frequência através daqueles que são fortes na fé, mas não para os fortes na fé? Que o propósito dos milagres seja mesmo para os fracos na fé? O que é que nos diz a Bíblia? Pensemos em Gideão. Quando Gideão foi chamado para derrotar os midianitas, ele pediu o milagre do novelo porque a fé dele era forte ou porque ele precisava de encorajamento? Porque ele precisava de encorajamento. Porque ele precisava de ter a certeza de que Deus estava com ele. Elias, no Monte Carmelo, o fogo vindo do céu, consumindo o sacrifício de Elias. Este fantástico milagre foi dado para Elias, para ele fortalecer a sua fé, ou foi um milagre dado para as pessoas que estavam à volta e fracas na fé, que duvidavam de Deus? Para os fracos na fé. E vemos para Elias, que era um homem forte na fé, que depois de ver este milagre maravilhoso, fantástico, espetacular, XPTO, como nós diríamos, o que é que lhe aconteceu?
deprimiu, fugiu de Jezabel e quis morrer. Por isso, bem, o milagre não foi seguramente para os fortes na fé e não resultava no caso de Elias. Vejamos Jó. Jó, um homem íntegro e justo, temente a Deus. Não havia ninguém na terra como ele, foi o que Deus disse sobre ele. Ele era um homem de fé ou não? Um verdadeiro homem de fé. E, no entanto, Jó perdeu tudo. Bens, saúde, os filhos, nenhum milagre. Esta tragédia aconteceu-lhe porque a sua fé era fraca ou porque a sua fé era tão forte que Deus sabia que nada, por mais trágico que fosse, afastaria Jó de Deus. Que nada o deixaria confiar, o deixaria fazer de confiar no Senhor. Sadraque, Mesaque, Abednego. Ouvimos falar deles a semana passada aqui na hora do culto infantil. Eles foram lançados na fornalha ardente. Deus interveio milagrosamente para salvar a vida deles, mas com que propósito? Foi em primeiro lugar para prolongar as suas vidas mais umas décadas ou foi um meio de expor a impotência daquele ídolo do ouro e mostrando a verdade sobre Deus e alcançando um homem fraco na fé, Nabucodonosor? Por contraste, valia a pena olharmos rapidamente só aqui para os nossos três amigos e vermos a genuína, sólida e madura fé deles os três. Reparem que eles dizem, quando o fogo ameaçador puseram a vida, chegou, eles puseram a vida deles nas mãos de Deus, deixando com Deus o resultado. Sabendo que Deus os poderia salvar, mas permitindo que Deus não interviesse. Não se importam de abrir as vossas Bíblias em Daniel, eu acho que vale a pena lermos. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, e os versículos 16 e 17. Estamos lá? Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A fé deles era: mesmo que Deus não faça um milagre, mesmo que Deus não nos salve, a nossa fé no nosso Deus é inabalável. E os apóstolos? Deus agiu milagrosamente na vida dos apóstolos várias vezes, mas sempre como forma de espalhar o Evangelho. Ele não interveio para os impedir de serem mortos. E mortes bem cruéis em alguns dos apóstolos, com exceção de João, o nosso amigo, filho do trovão, o nosso amigo João. Será que Deus se recusou a fazer milagres para salvar os seus apóstolos, homens de fé, porque eles não tinham fé suficiente? Ou porque a fé deles era tão forte que eles confiavam a Deus as suas vidas? Era a fé deles em Deus tão profunda que Deus não precisou de fazer nenhum milagre para os ajudar a manter a sua confiança neles. E João Batista? Era João Batista fraco na fé? Não. E Deus não interveio. E Paulo? Vamos a 2 Coríntios 12, 9, que é um versículo importante. Lembram-se de Paulo? Segunda de Coríntios 12, versículo 9. Podemos ler o 8. Aliás, podemos pôr o 7, se calhar. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes Paulo pediu um milagre. E o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. E já agora,
Ao contrário. Lembram-se de Sara, a mulher de Abraão? Era uma mulher, no nosso conceito, porque é no nosso conceito e na nossa visão que nós estamos a falar aqui em forte ou fraco na fé, não é? Isto é tudo muito relativo. Mas era Sara uma mulher de fé? Ela acreditou que Deus lhe ia dar um filho, um bebê? Não, ela riu-se, ela gozou. Ela gozou, ela riu-se. E teve o bebê ou não teve? E Abraão, era ele um homem de fé? Tinha dias, como todos nós, não é? Tanto que aceitou o plano feito pela mulher. Muito bem, podemos dizer, como o Harold disse, a fé dos apóstolos, a fé de Jó, mas pensemos só nos apóstolos. A fé dos apóstolos era tão grande que eles não precisaram de um milagre para se manterem fiéis. Mas porquê é que Deus não os livrou se Deus os amava? Eu salvaria as minhas filhas da doença se eu pudesse fazer. Porquê é que Deus não o faz? Não o fez com o próprio filho, para nosso bem. Eu penso que nós não compreendemos os planos de Deus, por isso nós não compreendemos porque é que às vezes Deus faz milagres e às vezes Deus não faz milagres. Não compreendemos porque é que Deus não libertou João Batista. É verdade, nós dizemos João Batista, porque Ellen White nos diz isso, que João Batista serviu como consolo e como exemplo para todos os mártires que se iriam seguir na história. Mas João Batista não sabia disso. Quando pôs a cabeça para ser decapitado, nem os discípulos de João Batista sabiam disso. A questão é que nós temos que alargar a nossa perspectiva e voltar a Jó. Se nós recordarmos, vamos só ver 2 ou 3 coisas na questão de Jó. Onde é que começa a história de Jó? Onde é que começa a ação de Jó? No céu, não é? Se formos a Jó, e podemos ir a Jó, capítulo 1, e vermos um instantinho Jó, depois de Deus nos dizer, depois do autor nos fazer um relato do que é Jó, quem é ele, os bens que tem, os filhos, etc., ele passa logo, a câmara passa logo para o céu, não é? A ação passa logo para o céu. E no céu o que é que está a acontecer? Vamos ao versículo 6, por exemplo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o que é que está a acontecer no céu? Uma grande reunião. Quem é que está nesta reunião? Deus. Mais quem? Quem? Os filhos de Deus. Quem são estes filhos de Deus? Os anjos e os representantes dos outros mundos habitados. Por isso, as criaturas inteligentes de Deus. Mais Satanás, não é? E o que é que Deus faz aqui? Repara. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E diz o Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda, versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, viste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que é que Deus está aqui a fazer? Um julgamento. Deus diz, já viram Jó? Homem íntegro, correto, justo. Repara nisto. Não há ninguém como ele. E o que é que Satanás lhe diz? Espera aí, Deus. Espera aí. Ele só é assim, como tu estás a dizer, porque tu lhe dás tudo. Ele só é assim porque tu lhe pagas bem para ele ser assim. Porque, na verdade, ele é-me leal a mim, mas sabe, contigo ganha muito mais coisas do que comigo, não é? E o que é que fez Deus? Dá-lhe acesso a tudo de Jó, menos à vida. Isto é muito interessante. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que é que Deus disse mesmo a Satanás? Que Satanás lhe podia fazer tudo de mal, menos matá-lo? Já repararam? Deus disse isto? Não. Olhem bem. O que Deus diz é, podes fazer-lhe tudo o que tu quiseres. Não disse tudo de mal. Deus disse, podes fazer tudo o que tu quiseres, menos tirar-lhe a vida. E o que é que fez Satanás? Matou filhos,
arruinou-lhe, matou-lhe os animais, destruiu-lhe os bens, destruiu-lhe a saúde, atacou-o emocionalmente, tentou atacá-lo espiritualmente com a ajuda dos amigos e da mulher, não é? Porque ele ainda teve a mulher e os amigos a azucrinarem na cabeça. Quem foi o destruidor aqui? Satanás, não Deus. Satanás era livre para fazer aquilo que quisesse. Satanás podia ter-lhe dado mais bens. Podia ter tornado rei, com domínio sobre os povos ali à volta. Mas Satanás não fez isso. Sabem porquê? Porque Satanás é o destruidor, não Deus. O bem vem sempre de Deus. Mas reparem no que é que os servos disseram no versículo 16. É só um pormenor. Fogo de Deus caiu do céu. Quem destruiu? Satanás. O que é que os servos disseram? Fogo do céu caiu. Fogo de Deus, não é fogo do céu. Fogo de Deus caiu do céu. Estava Deus a atacar Jó? Não, Satanás. Mas Deus permitiu. Porquê é que Deus permitiu? Vamos voltar ao início do livro outra vez. Vamos voltar ao céu. Quem estava no céu? Todo o universo. Anjos, Satanás, todos os outros. E o que é que Satanás disse? Que Deus não era um Deus de amor. Porque não serviam a Deus por ele ser um Deus de amor, mas por aquilo que Deus dava. Por isso, Deus estava enganado em relação a Jó. Ora, os anjos e as outras criaturas do universo não podem ler o coração de Jó. Por isso, não sabiam quem tinha razão, se Deus ou Satanás. Se os anjos pudessem ler os pensamentos e o que vai no coração dos outros, ninguém tinha seguido Lúcifer, certo? Por isso, eles não têm essa capacidade. Por isso, se Jó amaldiçoasse Deus, Satanás ia dizer que eles tinham razão. Jó foi decisivo nesta questão perante o universo. Nesta guerra cósmica, Jó foi decisivo. Ou seja, Jó era tão amigo de Deus, mas tão amigo, era um amigo de tal confiança, que quando Deus precisou que alguém se chegasse à frente e testemunhasse perante o universo sobre quem Deus era, Jó estava lá. O que estava em causa na história de Jó era muito maior e muito mais importante do que a sua dor individual e as suas lutas. Jó amava Deus e era tão submisso a Deus, confiava tanto nele, que sem o saber, Jó ajudou Deus a ganhar o coração e as mentes dos anjos, do universo e dos seus filhos. Já imaginaram a influência que a história de Jó tem tido em tantas gerações depois disso? Reparem, em Jó 42, se formos ao capítulo 42, nos versículos 7 e 8, é mesmo já no final do livro de Jó, Deus diz por 2 vezes que Jó disse o que era reto sobre ele. Jó testemunhou perante todo o mundo, com a sua dor, o que era reto sobre Deus. Já consideramos a possibilidade de nós sermos um destes amigos de Deus? Tal como Jó, deixem-me só fazer aqui um parênteses. Jesus também pediu um milagre. Se for possível, passe de mim este cálice. E Deus não fez o milagre. Porque as dores e o sofrimento de Jesus eram menos importantes do que o que estava em causa, que era a salvação do mundo inteiro. Já consideramos nós sermos Jó? Já pensámos que Deus nos pode estar a chamar para testemunhar perante o universo, para dizermos o que é reto sobre Deus? Que Deus pode estar a dizer ao universo: já viram a minha serva Irene? Já viram a minha serva Irmelinda? Já viram o meu servo Emídio? Já viram o meu servo Nuno? O meu servo Nelson? Já viram como, apesar das suas dores, apesar do seu sofrimento, apesar da sua doença, apesar da sua angústia, apesar do seu desgosto,
Já viram como ele diz o que é reto perante mim? Já pensaram nisso? Já viram como ele, como ela é justo e íntegro? Como ela é uma mulher que teme a Deus, um homem que se afasta do mal? E que Satanás o está a atacar, procurando afastar-nos de Deus? O mal nunca vem de Deus. Deus é a fonte do bem. Acho que está na altura de nós lermos 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornámos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Deus chama-nos para o teatro do universo para dizer o que é reto sobre ele. Às vezes, podem ser raras, mas às vezes acontece, vivemos trágicas experiências e dolorosas porque Satanás está a atacar os amigos de Deus como a Jó. Outras vezes estamos a sofrer as consequências dos nossos atos ou as consequências dos atos dos outros. Mas estamos em dor na mesma, por isso a questão mantém-se ali na mesma. E nós estamos a mostrar ao mundo inteiro a nossa aceitação da graça de Deus e a nossa fidelidade. A nossa confiança em Deus é baseada não em milagres, mas na realidade de quem Deus é. Lembram-se dos judeus? Eles pediram o quê uma vez? Mostra-nos, faz-nos sinais e milagres. Jesus, mais ainda do que aqueles que Jesus tinha feito. Reparem que Jesus fez muitos milagres. Jesus curou muita gente, mas não curou toda a gente. Lembram-se do poço de Betsaida? Curou um. Estavam lá muitos. Curou um. Por isso o milagre depende sempre da vontade soberana de Deus. Mas reparem, estes judeus que viram tantos milagres acontecer, serviu-lhes de alguma coisa? No momento de escolher se libertavam Jesus ou Barrabás, quem é que eles escolheram? Barrabás, que tinha feito tantos milagres. No momento de crucificarem Jesus, estavam lá. Não. No momento de julgarem Jesus, estavam lá. Impediram que Jesus fosse crucificado. Não serviu de nada aqueles milagres. Deus ganha a confiança e a fé nele pela revelação de que ele é digno de confiança, como revelado na vida e na morte de Jesus. Reparem, os milagres podem ser contrafeitos. Satanás também faz milagres. Lembram-se de Moisés e Arão? Os adivinhos também fizeram milagres. E é-nos dito que nos últimos tempos haverá milagres, não é? Por isso, Satanás também pode fazer milagres. Os milagres, pode haver a contrafação dos milagres. Agora, a verdade revelada por Jesus, não. A verdade revelada por Jesus, não. Não quero estar aqui a discutir a questão dos milagres, de porque é que Deus faz milagres ou não faz milagres. Como o pastor Artur diz, a realização de um milagre depende sempre, em primeiro lugar, da vontade soberana de Deus e, em segundo lugar, do plano de Deus para a vida daquela pessoa. Depois há muitos outros fatores. E quando nós analisamos os milagres de Jesus, nós vemos que cada um deles está dentro de um contexto próprio que dá sentido ao milagre e que dá sentido à vida daquela pessoa. Por isso, a pergunta nunca é sobre a capacidade de Deus para fazer milagres, a vontade de Deus para fazer os milagres, se eu tenho fé suficiente ou não. A questão é, conhecemos nós Deus o suficiente que a nossa confiança não será abalada quando Ele não intervém milagrosamente? A fé genuína não é ter confiança de que Deus pode fazer um milagre, mas é confiar em Deus quando Ele não faz o milagre. Na nossa opinião. Porque às vezes Deus está a fazer milagres e nós não estamos a reconhecê-los. Esse é o verdadeiro milagre. Deus não tirou Jesus da cruz. Não fez um milagre. Mas foi precisamente porque Deus não fez aquele milagre que nós podemos ser salvos. Foi precisamente porque Deus não fez aquele milagre que Nicodemos saiu
da sua zona de conforto, que José de Arimateia se chegaram à frente. E ainda Jesus não tinha ressuscitado. Por isso, nem podemos dizer, foi depois do milagre da ressurreição. Não, aqueles homens creram em Deus precisamente porque Deus não fez aquele milagre. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Por isso, esse é o verdadeiro milagre, o da aceitação da sua vontade. Vou partilhar convosco o que o pastor Graça me disse esta semana sobre os milagres e a fé. Dizia-me ele, continuamos a levar demasiado à letra que a fé é a solução. Mas será que Deus está obrigado a responder à minha fé com um milagre? Será que Jesus, quando pediu para escapar ao sofrimento, não tinha fé? E Deus não fez o milagre de o libertar porque ele não tinha fé? Foi por isso que Deus não respondeu, foi porque ele não tinha fé. Nem Paulo, nem João Batista. A fé pode pedir o milagre, mas deixa a sua realização ou não na mão de Deus, como Jesus fez. Faça-se a tua vontade. O milagre por si só não pode ser critério de avaliação da minha fé. Continuo a citar o pastor Graça. Esta, acima de tudo, vê-se no aceitar o que Deus achar melhor, mesmo que isso não corresponda ao nosso desejo. A verdadeira fé não é vista no facto de Deus dizer sim ao nosso pedido, mas em aceitar aquilo que Ele achar melhor. Como Paulo fez, como Moisés fez. Não tinham fé? Tinham. Esta foi vista na aceitação. Quer Jesus, quer Paulo, quer Moisés pediram. E a resposta foi não. E eles não sabiam o que estava para a frente. Os fortes na fé são os que aceitam o que Deus achar melhor, sem revolta, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que doa. Fim de citação do pastor Graça. Concluindo. Se alguém aqui tem estado a orar por um milagre, como eu, e o milagre não aconteceu, e Deus não interveio milagrosamente, digo-vos o que digo a mim mesma. Não desanimem. Não duvidem da vossa fé. E não abandonem Deus. Pelo contrário, alarguem a vossa perspectiva e considerem a possibilidade de que a vossa fé tem tanta qualidade, solidez e maturidade que Deus sabe que, tal como Jó, apesar do sofrimento, apesar da prova, ela não será abalada. Eu não deixarei de confiar nele. Vocês não deixarão de confiar nele. E permitam que a confiança de Deus brilhe através da dor, através da opressão do pecado e declarem perante todo o universo que Deus é digno de confiança. O que é que aconteceu ao Harold? Para terminarmos a nossa mensagem desta manhã. Gostava muito de vos dizer que Harold não morreu. Não é verdade. Harold morreu. Mas a partir do momento em que ele entendeu a perspectiva, em que ele deu um passo atrás e deixou de olhar para ele e entendeu a perspectiva de Deus no universo, Harold foi para os tratamentos de quimioterapia com um sorriso nos lábios. Interessou-se pelos outros doentes, interessou-se pelas enfermeiras, pela vida delas, pela família delas, orou com elas, passou tempo com a sua família, rindo, brincando, amando-os, encorajando-os e deixou que o amor de Deus fluísse através dele para todos os outros. Deus não tirou o cancro da vida de Harold, mas Deus fez com que, no meio do mal, surgisse o bem. No meio da dor, Deus transformou a sua dor em algo de bom para os outros. Deus tirou o bom do mal. E Deus tira sempre o bom do mal quando nós confiamos nele. E antes de morrer, Harold teve uma frase fantástica. Ele disse: Deus é tão incrível. Quando o cancro me assaltou, e agora vou ler, Deus deu-me a sua graça para que através deste mal eu pudesse alcançar o meu irmão e a minha irmã para o seu reino.
Os 2 irmãos dele tinham se afastado de Deus. Mas pelo exemplo de coragem, de amor de Harold no meio do seu sofrimento, eles voltaram para Deus. E Harold dizia, se foi preciso isto para os alcançar, eu sou um privilegiado em o fazer. A minha vida aqui pode ter sido encurtada numas décadas aqui na Terra, mas se resultar na salvação eterna deles, então eu terei a eternidade para estar com eles, livre do pecado, da doença e da dor. E ele cita precisamente Romanos 8, 28, que eu penso que sabem de cor, não é? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Não foi Deus que deu o cancro a Harold, mas através da sua luta com o cancro e da maneira como ele lutou com o cancro, Harold pôde testemunhar perante o universo de Deus ao ter uma perspectiva mais alargada. E quando nós abraçamos a verdade e aceitamos que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como lemos em Coríntios com Paulo, então Deus faz com que o seu amor por nós se transforme no nosso amor pelos outros e nós possamos fazer o bem. E aí, meus queridos irmãos, temos um verdadeiro milagre. O da aceitação da sua vontade na nossa vida. Mas isso só vai acontecer se como Jó, se como Jesus, se como Paulo, se como Moisés, nós conhecermos bem o Deus em quem nós cremos. Se nós nos tornarmos verdadeiramente amigos dele. Que o Senhor nos possa abençoar nesse nosso desejo em minha oração esta manhã. Amém.